BH em festa, ansiosa, assim como Curitiba, que logo mais terá furacão e timão. Cadê ele? Sumiu. Não, para aí. Era pra nossa Tatiana Tavares estar aqui. Já tá contagiada. Chegamos, Renata. Tati, volta pra redação. Rubro-negros unidos jamais serão vencidos. Rubro-negros unidos jamais serão vencidos. Ô, Renata, não tem essa de rubro-negros, vem... Não tem essa de rubro-negros, não, tá? Isso é coisa do Capelanes, que vou passar o bastão agora para João Paulo Capelanes, que tá louco por aqui. Todos os ingressos foram vendidos. A parte do Corinthians também, né? 4.200 ingressos para a torcida do Timão. Mas vieram só fazer foto no Facebook. Vocês vão conhecer o verdadeiro caldeirão. Fiquem com o Capelanes. Toma, Capela. Tati, vai se agasalhar mais ainda, se proteger do frio, tomar um chocolate quente, não é? Porque o Capelani, gente, não tá normal. Nunca ele tá normal. Hoje ele tá pior ainda, hein? Chico Garcia, de verdade, você imagina que no jogo de hoje, em Curitiba, na casa do Furacão, você terá alegria em casa? Eu acho que sim, Renata Fã, eu acho que sim. Porque existe uma diferença muito clara, eu sei, a gente pode aqui falar, né, futebol é futebol, o São Paulo acabou perdendo o jogo lá, mas num contexto também, né, o Rafael expulso no começo do jogo, tem força de torcida, mas o time do Atlético Paranaense, ele é um time que está com dificuldades na Série B. E eles, desde o jogo contra o São Paulo, não acho que eles vão menosprezar o jogo de hoje, até porque é dinheiro, encaixa, prestígio nacional. Acho que eles vão tentar classificar. Mas a gente sabe que o foco está na Série B e está no acesso. E o Corinthians tem retornos importantes, né? Não sei se o Memphis vai jogar o jogo inteiro, até acho que não. A questão do Garro e o seu joelho no gramado sintético, né? Normalmente potencializa lesões de mais impacto, nem tanto muscular, mas o Garro tem uma lesão crônica aí, né? E tem derby domingo e tem o jogo da volta semana que vem. Então, acho que essa gestão o Dorival está fazendo. Agora, mesmo com os desfalques, eu acho que o Corinthians tem plenas condições, inclusive, de vencer o jogo. Você concorda com o Chico, Sgarbi? Por experiência própria de quem enfrentou, São Paulo enfrentou o Atlético lá, cara, o time do Atlético... né? Não, mas, Ronaldo, vou ser muito sincero, o time do Atlético é ruim, cara. Não, fala assim. Mas é o time abaixo, você vê na Série B. Irmão? É um time abaixo, um time que na Série B tá numa luta ali, incansável pra tentar subir. Mas tem técnico bom lá. É verdade, tá bom. Só que é um time abaixo. Tanto que você pega o jogo do São Paulo contra o Atlético, apesar do Atlético ter um a mais, só foi conseguir o gol e realmente dar um perigo pra defesa de São Paulo. No final ali, quando conseguiu o gol, depois quase mais um, ali foi uma bafa. Só que é um time muito abaixo e o Corinthians, na minha opinião, vem de uma vitória interessante, tem derby domingo, tem tudo para vencer os dois jogos. Eu acredito numa vitória do Corinthians nos dois jogos. Claro, tem a circunstância de que um toma vermelho, como foi o São Paulo, acontece negócio aqui e ali. Futebol tem disso. Futebol acontece, só que 11 contra 11, o Corinthians é muito favorito. O Ronaldo falou que menos de 3 ele não comemora. O Ronaldo falou? Falou. É soberba, né, Marcos? Menos de 3 ele não comemora. Eu vou falar, ainda estou fazendo as anotações aqui. Você vai fazer análise? Vou fazer aqui, depois eu vou... Ô, Cicinho, de verdade, eu acho que a gente pensa muito nesse confronto com o São Paulo, porque foi marcante, levou para os pênaltis, não é? E o Atlético acabou vencendo, o Jandrei foi queimado, fritado e mandado embora. E por aí muita coisa aconteceu. E o São Paulo segue na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas a pergunta que eu faço, como tem que ser a estratégia do Furacão para conseguir segurar o Corinthians hoje? Qual deve ser a prioridade de Odair Hellmann? Olha, Renata, na verdade, assim, o Atlético ele tem que aproveitar o momento que está na Copa do Brasil, né? O adversário é um adversário também que acaba motivando, né? Tá falando de Corinthians. Você ganha um jogo como esse. É lógico que as pretensões do Atlético Paranaense é de subir para a primeira divisão, mas você chegar numas quartas de finais de uma competição como a Copa do Brasil também tem que ser, né, um combustível para a equipe. É dinheiro que entra, é visibilidade. Então, assim, não vive um grande momento.
mas tem que se apegar ao quê? Ao momento atual, que é o quê? Uma quarta de final da Copa do Brasil, com o seu estádio lotado, jogando em casa, também enfrentando uma equipe que enfrenta altos e baixos, né, durante a temporada. Então, assim, é difícil você falar do Atlético Paranaense porque oscila muito, né? O São Paulo poderia ter classificado tranquilamente, não respeitou o adversário, coisa que não está acontecendo com o Corinthians. Mas eu acredito que nesse primeiro jogo o Atlético Paranaense vai sair vitorioso. Eita! Olha, Everton, já é opinião diferente da sua, que falou que o Corinthians vai levar os 2 confrontos. Sempre é difícil jogar naquele gramado sintético, a torcida do Furacão é muito presente, é muito forte, ela monta aquele caldeirão. Só que aquela história, o Corinthians também tem que se impor, porque seria o grande objetivo da temporada, ganhar uma Copa do Brasil pro Timão. Renata, e assim, quando você corre o olho, né, no adversário do Corinthians, é um time de Série B que está no meio de tabela, né? Então, assim, não posso desconsiderar isso. A questão do gramado sintético, o Corinthians vem com time reserva aqui contra o Atlético e o gramado sintético não foi problema. O Corinthians conseguiu performar bem com o time reserva contra o Atlético aqui. Então, eu acho que esse não é o problema. Agora, qualidade de elencos, qualidade não tem margem de comparação. E outra coisa, Dorival, cara, é de Copas, né? Então, Dorival sabe armar em Copas e todo mundo tá vendo que sabe mesmo. Então, assim, eu não vejo possibilidade, sinceramente, do Corinthians não se classificar diante do Atlético Paranaense. O Atlético tem um time ruim, não está conseguindo se dar bem na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que aquela pressão por jogar em casa, com torcida e tal, mas não acredito que o Corinthians... Eu estou falando para a classificação, nem pelo jogo de hoje, mas para a classificação, na soma dos 2 jogos aí, acho que o Corinthians passa bem, e dependendo do que conseguir hoje, Renata, no jogo de volta, na Arena Corinthians, eu estarei lá, inclusive, no meio da Fiel, o Corinthians vai vamos chamar você, então. o paletó... Vamos chamar vocês, então, só para classificação. Sai fora. É vitória lá e vitória no jogo de volta. Nós da Fiel estaremos juntos, gritando pelo nosso Corinthians. Olha, daí, então, ele disse. Não, vamos chamar ele só semana que vem, então. Já falou groselha aí. Vai pro inferno, gordinho. Mas ele falou que tá com o Corinthians. Não, isso é para enganar a gente. Ele quer zicar. Tem um detalhe, agora... Marco Aurélio Cunha, daqui a pouquinho você vai analisar pra gente esse confronto particular entre Capelanes e Ronaldão. Confronto, Nath? Claro, cada um de um lado. 2 fanáticos, lunáticos, alucinados pelos seus respectivos times. Capelanes, agora a conversa é direta, não quero nem ser intermediária disso aí. Fala com o Ronaldão, hein? Sai daí, Renato. Eu queria poder entender esse programa hoje. Por que os eliminados da Copa do Brasil estão dando pitaco aí? Ô, Chico, você quer falar o quê, Chico? Esgabim, Marco Aurélio, Cicinho. Vocês têm que respeitar essa camisa. Pesado, ó. Eu tô com dor no pescoço, ó. Tanto que pesa, ó. Ó como pesa, ó. Ó como pesa. Isso aqui é camisa pesada. Porque em 2019 você sabe o que aconteceu contra o Inter na final. E outra coisa, existe uma coisa chamada mística, Ronaldão. A mística, com essa arena aqui, ó, a mais moderna do continente, lotada. Mais de 40 mil torcedores que vão transformar, ó. 40 mil corintianos, você tá falando. 40 mil corintianos, que é a última renda aí, que deu 2 mil pessoas. Tá confiante, velho. Furacão hoje, velho. Hoje é nóis, hoje é nóis. Vai dar quanto jogo pra nós hoje? Hoje é 1-0 Corinthians. Você é Corinthians? Não, irmão, sai fora daqui, cara. Você é corintiano, sai fora. Pega aí, ó. Esse aqui dá pra fazer Atlético. Vem. Tira o capacete aí, meu irmão. Vem. Qual que é o teu nome, meu parceiro? Paulo, e aí, velho? Tá na expectativa? Hoje é casa cheia, não? Casa cheia pra nós aqui é Corinthians. Sai fora, cara. Só tem corintiano aqui, cara. Esses caras estão que nem barata. Eles estão em todo lugar. Eu não aguento mais o Corinthians. Sai, Corinthians. Não é vai, Corinthians, é sai, Corinthians. Curitiba só tem torcedor do Corinthians. Eu ia falar isso pra ele, Bibira. Portanto, aqui ele falou que já os ingressos já estão esgotados. Por quê? O Corinthians tá tudo lá já. Mas é igual o Capelanes. O Capelanes é Corinthians. O segundo time dele, que é o Furacão. Aí ele fica... Ronaldo, você tá muito quieto, você tá muito conformado, Mas eu vou muito falar, tranquilo. é porque eu tive uma aula aqui. Umas 2 semanas atrás, eu tive aula aqui de Cicinho. Eu tive aula. O que você quer, Capelano? O que você quer? Fala. O que você quer?
Vou falar. Tem torcedor corintiano? Tem, mas tem atleticano também. Vem cá, meu parceiro, vem cá. Vem, abre o jaco, deixa eu ver, tá? Não tô rubro-negro agora, mas hoje à noite hoje não tem Corinthians, não tem nada. Os caras não estão entendendo lá no estúdio, eles estão falando que a gente tá mal na Série B, que pá, que isso, que aquilo, e que a gente vai ser amassado nos 2 jogos. Ronaldo Giovanelli, ele tá com a fralda cheia, hoje ele vai chorar. Fala como é que é jogar aqui no Caldeirão. O Sgarbi sabe. Sabe, o Cicinho, o Sgarbi, doutor, sabem tudo aqui, ó. E fugiram em 2005. Não, em 2005 o Cicinho tava lá. Cicinho tava lá fugindo. 2005 tinha cabelo. Não aguentaram, e hoje é 2-0 Atlético. 2 gols do Viveiro. Isso, faz o V pra mim, faz o V. Quem viver, os verá. Para, aí, seu careca, eu já falei, Ronaldo, eu já falei aqui e falo publicamente pro planeta. Se o Atlético for eliminado da Copa do Brasil, eu mudo de país. E a tua aposta, qual que é, ô careca? Solta a voz aí, velho. Rapaz, peraí que eu tenho um amigo... Não, mas eu tenho um amigo que vem de passagem. Eu vou te passar o... Vou comprar passagem pra você. Uma agência? É, um amigo lá já sai fora, velho. Vai todo mundo ganhar, então. Que beleza. Ele vai morar no Paraguai, fique vendo, bem pertinho. Ele vai estar na fronteira todo dia. Não vamos desejar o mal aos nossos irmãos, né? Ai, um beijo para Paraguai. Não vamos. Doutor Marco Aurélio Cunha, agora é a sua vez, porque eu não tenho mais condições de lidar com Ronaldão e Capelanes. 2 caras que tiram o meu juízo. Duelo de maluco, né? A gente só assiste, né? Obrigado, doutor. Duelo de maluco bom, tem maluco bom também. Mas o jogo de hoje tá claro, vai ser empate, o jogo vai ser um jogo chato, nem jogar, então. Jogo chato. E outra coisa, se jogar aqui na Arena, o Atlético nem passa, né? O Corinthians é muito forte, um time de Série A. E se eu fosse o Atlético Paranaense, viu? O senhor tá falando de São Paulo ou do Corinthians? Não, do Corinthians. Se eu fosse o Atlético Paranaense, eu me concentraria na Copa do Brasil, claro. Porque a Série B já foi, meu querido. Na segunda página da Série B. Tem 10 times na frente. Nossa. Joga aí pra ganhar um dinheirinho até onde puder chegar e trabalha pro ano que vem. Que isso? Pai, que remédio é esse que o Marco Aurélio tá tomando? Tem alguma coisa no café dele aí. Capelanes, você conseguiu transformar o Marco Aurélio momentaneamente em corintiano. Foi. O Capelanes é o dono da proeza. Quem ganha de mim, eu não perdoo. Olha! Doutor! Pô, é melhor essa música aí que é da pipa, né, doutor? Por gentileza. Eu quero saber uma coisa, doutor. Qual é o melhor remédio pra dor de cotovelo? Porque o Trincas aí tá todo bravinho que foi eliminado pro Atlético. O Atlético é fraco, que a Série B já foi, que isso, que aquilo. Irmão, vocês vão conhecer o poder do Caldeirão, ó. Ó o Caldeirão aqui, ó. Vocês vão conhecer como é que funciona. Pega aí o melhor remédio pra dor de cotovelo pro Trincas aí, ó. Era pra ter acabado com esse cara no primeiro jogo. O São Paulo teve 320. Tá quase torcendo pro Corinthians. Eu tô quase virando corintiano hoje aqui também, velho. Então, você não entendeu a minha atitude? Você não entendeu a minha atitude? É por conta dessas coisas que a gente tem que torcer. O doutor, ele está com o Capelanes porra. Matar no ninho esses caras. O Edu Dracena, por exemplo, foi eliminado pro principal rival, arquirrival da vida. E tá quieto, tranquilo. Tá, mas o Capelanes, ele não deixa Cicinho, Sgarbi e o doutor esquecerem. Vocês não esquecem o que aconteceu. Edu, você também tá corintiano. Ele não pode esquecer, não. Ele não pode esquecer da sua. Ei, Capela, tamo junto, irmão. Pode ter certeza que o Atlético vai ganhar esse jogo aí hoje. Entendeu? Vai ser 1-0 pro Atlético, pode ter certeza. O Cicinho também tá com... E outra coisa, jogando aí na casa do Furacão é sempre difícil. E ainda mais com 40 mil pessoas aí torcendo pro Atlético. Ninguém canta lá, pô. Ninguém canta. Que isso, meu irmão. Joguei lá, é complicado já. O cara mexe aquela caveirinha lá e fica balançando. Caveira fala. É difícil, irmão. A única caveira que fala. Doutor, a pressão ali é complicada. Então acho que o Atlético hoje vai estar preparado para fazer um gol. O Huracan eliminou, agora é o Furacão que vai eliminar. Pode se juntar mesmo. Certeza isso aí. Essa copinha a gente tá Furacão pra todo lado. Olha, eu tô em dúvida. Dúvida do quê, bebida? Pode vir a menina da internet. Não vem com dúvida não, hein? Você falou que hoje era Corinthians. Você falou. Não, mas não era sobre isso. Eu tô em dúvida sobre outras coisas. Calma. Desculpa. Eu vou contar o que é. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã na TV Bandeirante. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito do jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians.
hoje em Curitiba pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do espanhol, do atacante espanhol Héctor Hernández, que foi afastado do elenco corintiano pelo diretor executivo Fabinho Soldado, porque o jogador não está nos planos do técnico Dorival Júnior e está treinando separado dos demais elencos e dos demais jogadores e em horário diferente. Héctor Hernández, ele acabou concedendo uma entrevista para o jornal Marca da Espanha e deu algumas declarações interessantes, polêmicas, né? Ele, por exemplo, o que ele disse? Diz que não deu, né, justificativa nenhuma para o seu afastamento, né? Então o Héctor Hernández já deixou claro aí que treinando, ele estava treinando bem, mas não sabe o que aconteceu. Depois ele diz o seguinte, abre aspas o Héctor Hernández: no momento certo, né, creio que vai chegar esse momento, falarei tudo que está acontecendo e que aconteceu. Opa! Tem alguma coisa acontecendo que o jogador ainda não diz porque ele acha que não é o momento certo. Lembrando que o atleta ganha em torno no Corinthians cerca de R$500 mil por mês. E como o atacante está afastado, o Corinthians acaba depreciando o seu ativo. Então, o que acontece? Qual que é a intenção do Corinthians? É negociar o jogador. Mas, como o Dorival não quer contar com o jogador por questões técnicas, porque não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, né? Então, acaba ficando difícil o Corinthians... Desculpa. Acaba ficando difícil o Corinthians vender o jogador porque o jogador está afastado. Ou seja, tecnicamente, ele não serve para o Corinthians. E aí que vem o problema para vender. Se o jogador está afastado, como ele vai ter mercado? Né? É complicado. Então o jogador concedeu entrevista, jornal Marca da Espanha, e deixou muita coisa no ar que ele não quis falar. Deu apenas ali, mostrou, né, que tem algo para falar que não era o momento. E quando chegar o momento ele vai falar. Então, Héctor Hernández não está feliz no Corinthians. Dorival Júnior não conta com ele. E o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou afastando o jogador. E aí, Fiel, o que vocês acham? Com tanto jogador do Corinthians machucado, buscando jogador na base, né, jogador jovem e inexperiente, na sua opinião, Héctor Hernández teria espaço no Corinthians para jogar de atacante ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa um like para fortalecer o trabalho. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar do jogo hoje entre Atlético Paranaense e Corinthians pelas quartas de finais da Copa do Brasil, né? E a grande novidade desse jogo deve ser o holandês Memphis Depay, que foi relacionado, viajou com o elenco e está em Curitiba. Mas nesse jogo de ida, o Timão estará aí sem Ranieri suspenso e Carrillo, José Martins e Yuri Alberto estão fora porque todos estão no departamento médico do Corinthians, né? Memphis Depay deve ser a surpresa do jogo, porque ele tinha aproximadamente aí de 30 para 40 dias uma possibilidade de retorno, e com 20 dias o Memphis Depay está voltando. E a informação que Yuri Alberto mesmo, que ia ficar de 3 a 4 meses fora, já treinou com bola e deve ficar no banco de reserva contra o Palmeiras no domingo, né, no derby pelo Campeonato Brasileiro. Então, na sua opinião, o que vocês acham? O Memphis deve entrar jogando, tendo em vista que o gramado do Atlético Paranaense é um gramado sintético, ou deve ficar no banco para um
assim, caso necessite, pro segundo tempo. Use o espaço aqui no vídeo, deixe seu comentário, deixa o like. Gente, vamos falar da provável escalação do Corinthians hoje. Corinthians, como eu falei para vocês, Corinthians está sem vários jogadores importantíssimos. A Copa do Brasil é um campeonato, é uma competição muito difícil, né? Então, o provável Corinthians hoje tem Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, na lateral esquerda, fechando aí o sistema defensivo, Matheus Bidu. Já no meio-campo, como o Corinthians está sem Carrillo, José Martini, Ranielli, né? Todos esses jogadores que são importantes, o Corinthians deve armar esse time, o técnico Dorival Júnior, com Maicon, Charles, Breno Bidon, fechando, fazendo o tripé, fechando esse losango, Rodrigo Garro, que foi poupado no jogo contra aí o Vasco da Gama no último domingo. E no ataque, os garotos da base, Kaique e Guinegão. Cara, o que tá acontecendo com Romero e Thales Magno? São jogadores experientes, são jogadores que teriam, hipoteticamente, que ir pro jogo. Mas eles estão tão ruins tecnicamente que Dorival vai jogar com 2 garotos da base. Vai buscar 2 garotos para armar esse time hoje. Então o provável time do Corinthians é esse hoje contra o Atlético Paranaense. O técnico Dorival Júnior é mestre em jogar competição de mata-mata. Não é à toa que ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Santos, foi pelo Flamengo e foi pelo São Paulo. Então Dorival tem uma experiência muito grande nessas competições. Mas não pode esquecer também do Brasileirão. Porque se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil e for rebaixado no Brasileirão, não adianta nada. Porque se for rebaixado, vai perder patrocínio, vai perder dinheiro. E o Corinthians é um time muito endividado, onde não pode perder dinheiro. E para conseguir ir bem nas duas competições, o Timão precisa ir contratar. Porém, antes precisa pagar o Santos Laguna e se livrar desse transfer ban. O Timão negocia com 4 reforços e tem até aí terça-feira onde se fecha a janela para contratar esse jogador, né? A janela se termina agora terça-feira e lembrando que nessa janela o Corinthians apenas contratou o Vitinho. Quem está na pauta do Corinthians é Agostinho Anelli. É um dos nomes aprovado pelo Cifute do Corinthians. Então o Corinthians tem busca aí de... Corinthians quer lateral direito, Corinthians quer atacante, Corinthians quer, na verdade, 2 atacantes ainda, tá? Que é meia. E se aparecer um zagueiro, o Corinthians também quer. Será que se derrubar o transfer ban, o Corinthians consegue, nesse período de pouco tempo, fazer essas contratações que Dorival Júnior está sonhando? E ele só veio ao Corinthians por essa proposta que o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, fez. Senão ele não teria vindo. Corinthians, esse ano de 2025, apenas contratou 2 jogadores. Na primeira janela foi o lateral esquerdo argentino Fabrício Aguilera. E nessa janela agora do meio do ano para frente, contratou aí o Vitinho. É muito pouco para um time igual o Corinthians, que está em 2 competições importantes. Mas acredito eu que o Corinthians, a partir desse momento, vai tomar rumo. Por quê? Porque a bagunça no Corinthians, a bagunça política do Corinthians acabou. Acabou com a saída do presidente Augusto Melo, que acabou sendo impeachmentado pela Assembleia Geral dos Sócios. E na segunda-feira, 25 de agosto, o Osmar Stabler acabou sendo eleito pelos conselheiros. De 264 votos, de 264 conselheiros que votaram, o Osmar Stabler teve aí cerca de 199 votos. E ficou em segundo lugar foi Antônio Roque Cittadini, que teve 50 votos.
e André Castro, que era uma terceira via, teve 14 votos e um em branco. Então, Corinthians, a partir desse momento, precisa de passar a limpo. Augusto Melo ficou no Corinthians 1 ano e 5 meses e não fez nada. Prestou ao Corinthians um desserviço, contratando 87 jogadores para base, uma base super inchada de atleta, difícil para treinar, porque tinha que reduzir o campo, fazer 4, né? E aí o Osmar Stabile assumiu, rapidamente ele já foi lá, fechou o negócio da biometria facial, né, no Corinthians, acabou com a base sub-16, sub-18, dispensou vários jogadores, reduziu no quadro funcionário do Corinthians. Então, o Osmar Stabile tem prestado um serviço bom e eu acreditava que ele ia ganhar, né? Foi uma eleição indireta, né? Porque só podia votar os sócios, né? E tinha regra ainda para os sócios que estão conselheiros aí há muitos anos, né? E aí o Osmar Stabile vai levar esse mandato agora até dezembro de 2026. A partir daí é um outro presidente, ou Osmar Stabile pode candidatar e ganhar novamente. Tudo vai depender de um bom trabalho que ele dá continuidade, porque começou muito bem, mas pode aí derrapar em algum momento e fazer, por exemplo, igual Augusto Melo, né? Que acabou derrapando aí o caso da Vedbet e virou aí caso de polícia. A Polícia Civil acabou pegando aí irregularidade nos depoimentos, tanto de Augusto Melo quanto dos seus ex-diretores, Alex Cassundé, Marcelo Mariana e Sérgio Moura, e por isso eles acabaram sendo indiciados. Depois o Ministério Público ofereceu denúncia e a Justiça acatou. Agora todos viraram réus dentro do processo. É uma vergonha um time da grandeza, do tamanho do Corinthians aparecer mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas. Isso é lamentável. O Corinthians precisa de ser passado a limpo. O Corinthians precisa de tirar essa sujeira debaixo do tapete, né? Precisa mudar tudo o Corinthians. E parece que agora vai começar a andar as coisas. O Corinthians precisa ter um bom elenco, um time forte, para brigar por competições aí nacionais e internacionais, porque esse ano o Corinthians foi uma vergonha. Saiu de forma vexatória na pré-Libertadores e saiu de forma vexatória também na Sul-Americana, sendo eliminado. É complicado, um time da grandeza do Corinthians perdendo para o time fraco, né? Time sem tradição, e o Corinthians não conseguiu passar para o grupo de fase da Libertadores. Na pré-Libertadores foi eliminado. É lamentável, é complicado, é triste, mas eu acredito nessa recuperação do Corinthians. Acredito aí que o Corinthians possa fazer aí o final desse ano diferente, né? E conquistando essa Copa do Brasil e indo bem no Brasileirão. E ano que vem a gente tem um super time para conquistar títulos de grandes expressões. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians tem condições de eliminar o Atlético Paranaense, mesmo com muito desfalque? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, deixa a inscrição para fortalecer o nosso trabalho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!